Fritz Haber, alemão, judeu, químico, ganhador de prêmio Nobel e um péssimo marido. Esse é o cara responsável por você ter comida hoje em dia. Um cara que, felizmente, desenvolveu tecnologias incríveis que permitem a gente alimentar bilhões e bilhões de pessoas hoje em dia, mas infelizmente foi o cara que ensinou a Alemanha a fazer o uso de armas químicas durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O que isso tem a ver uma coisa com a outra, né? Para entender a importância desse cara, preciso te lembrar de um assunto da biologia, terror dos alunos, chamado ciclo do nitrogênio. Nós, seres humanos, precisamos de nitrogênio em nossa vida. Por quê? Ele faz parte das nossas proteínas e do nosso DNA, então só por isso já é muito importante. Mas o doido é que mesmo o nitrogênio sendo o gás em maior quantidade no ar que a gente respira, quando inalamos, ele sai sem nenhuma alteração. Nós não somos capazes de processar ele biologicamente. Então a questão é, como nós conseguimos nitrogênio para continuar vivendo nossas vidas? E a resposta é, nós retiramos o nosso nitrogênio das plantas leguminosas. Mas essas plantas também não conseguem absorver o nitrogênio pelas folhas. Na verdade, elas precisam que as bactérias fixadoras de nitrogênio, que estão lá na terra, facilitem todo esse processo para elas. Essas bactérias são capazes de transformar o nitrogênio em nitrato, e aí as raízes da planta vão conseguir absorver esse nitrato. Outra maneira que essas plantas conseguem nitrato é através de esterco e também de fertilizantes sintéticos. E é aqui que entra a história de Fritz Haber, um cientista que foi capaz de salvar mais vidas que qualquer outro cientista, mas salvou vidas completamente por acidente, porque o que ele planejava mesmo era desenvolver como matar pessoas de maneira horrível. Toda a ideia de Fritz Haber era tornar a Alemanha autossuficiente na produção de explosivos. E aí entra a síntese da amônia. Como assim? Amônia, só estava falando de nitrogênio. Então, a síntese da amônia depende da mistura do gás hidrogênio com o gás nitrogênio, em condições de temperatura e pressão absurdamente altas. Toda a reação é muito massa, pelo menos para quem gosta de química, porque ela explica muito sobre um conceito chamado equilíbrio químico, que é quando os reagentes se convertem em produtos, mas os produtos também podem se desintegrar e voltar a ser reagentes. Então fica nessa ida e volta aí. E esse tipo de reação precisa ser muito bem otimizado, porque daí o equilíbrio ele vai ser deslocado pro lado dos produtos e assim formando o que tu quer para, sei lá, vender e fazer outras coisas. Se ele ficar voltando para os reagentes, sempre vai ter os ingredientes de novo ali no teu recipiente, e não é legal, né? Tu quer fazer o teu produto. E no processo de síntese da amônia, o uso de uma pressão gigantesca é importante para garantir esse rendimento. Pensa comigo, aqui nos reagentes nós temos 4 moléculas gasosas, enquanto nos produtos temos 2. Os reagentes eles estão ocupando um volume muito maior que os produtos. Tem mais volume aqui do que aqui, basicamente. Logo, quando a gente aumenta a pressão, a tendência é que esses carinhas aqui, eles não querem ficar sentindo pressão desnecessariamente. Eles podem se tornar apenas 2 volumes e leva à formação do estado mais favorável, que é o de menor volume. Por isso, aumentar a pressão aumenta o rendimento da formação dos produtos, que é a formação da amônia. Mas, por outro lado, esse incremento de pressão deve ser economicamente viável. Então, a pressão considerada tecnicamente e economicamente viável é de mais ou menos 200 atm. O processo foi desenvolvido em laboratório pelo Fritz Haber em 1908 e desenvolvido industrialmente pelo Carl Bosch em 1903. Por isso, a síntese foi nomeada também como síntese de Haber-Bosch. E aí, essa amônia produzida era oxidada para a produção de ácido nítrico, usando outro processo lá. A combinação de ácido nítrico com amônia daí vai resultar no nitrato de amônia, que foi aquele cara que eu falei lá no início que as plantas usam. E aí você vai usar esse nitrato de amônia como um fertilizante super eficiente ou como matéria-prima para explosivos. E muitos explosivos contêm nitrogênio. E aliás, foi o nitrato de amônio o explosivo que causou todo aquele dano em Beirute em 2020. Mas o Fritz Haber não parou por aí. Ele continuou seus estudos com o objetivo de aumentar o poder da Alemanha. E durante a Primeira Guerra Mundial ainda, o químico começou a desenvolver formas de utilizar cloro nos campos de batalha. E em 1915, ele acompanhou pessoalmente o envio de 6.000 cilindros de gás que foram utilizados para matar mais de 1.000 soldados franceses e argelinos, em menos de 10 minutos. Esse gás usado foi o gás cloro. E lembra que eu falei que o Fritz Haber era um péssimo marido? Então, a mulher dele era top demais, cara. Foi a primeira mulher alemã a ter um doutorado em química na Alemanha. Ela contribuiu muito nas pesquisas dele, mas nunca teve participação reconhecida pelos simples fatos de ser mulher. E ela não estava mais gostando das pesquisas voltadas para o desenvolvimento de armas químicas. E muito indica que ela pediu para ele parar, ele não parou, e por conta disso ela se suicidou.
Mas Fritz Haber estava tão doido pela causa que no dia seguinte desse acontecimento, da morte da esposa dele, ele continuou trabalhando para realizar mais ataques. E lembra que ele era judeu? Por mais que ele tenha se convertido ao cristianismo desde o início da vida dele, ele veio de uma família judaica e era rodeado de judeus durante toda a vida. Hitler chega ao poder com suas ideias antissemitas. Fritz Haber poderia ter ficado no seu trabalho? Sim, porque ele era veterano de guerra, já tinha contribuído bastante para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Mas ele precisaria demitir todos os seus colegas judeus. Em vez disso, ele se demitiu. Haber era um patriota. Estava completamente arrasado. Haber morreu na Suíça, enquanto pensava em ir para a Inglaterra, porque tinham oferecido uma proposta para ele na Universidade de Cambridge. Sim, ele estava pensando em ir para a Inglaterra, aquele país que ele tentou derrotar na Primeira Guerra Mundial. E sabe o pior? Haber desenvolveu um inseticida durante suas pesquisas. E 7 anos depois da sua morte, eles utilizaram esse inseticida como base para desenvolver o Zyklon B, o gás usado nas câmeras de gás pelo nazismo, para matar milhões de judeus. Muitos deles conhecidos e parentes do próprio Haber. Fritz Haber tinha um filho, e esse filho se mudou para os Estados Unidos e acabou cometendo suicídio em 1946. E 3 anos depois, a neta de Fritz Haber fez o mesmo. E olha que irônico, ela também era química, e o trabalho dela na época era pesquisar antídotos para os efeitos do gás cloro que foi desenvolvido pelo avô, Fritz Haber. Mas ela acabou cometendo suicídio quando ela soube que seu trabalho não seria mais necessário, já que as autoridades americanas consideravam o desenvolvimento da bomba atômica e todas essas pesquisas relacionadas a bombas nucleares muito mais importante. Sim, Haber recebeu o Nobel de 1918, pois devemos a ele boa parte da chamada Revolução Verde. Mas o seu prêmio foi muito questionado pela comunidade científica, pois a síntese da amônia merecia um prêmio, mas não o cientista que desenvolveu ela, porque boa parte da vida dele ele estava só focado em criar armas terríveis. Fritz Haber é um exemplo de como a pessoa pode usar sua genialidade para o bem ou para o mal. Ele acabou fazendo os dois, mas o que guiava mesmo ele era essa busca incessante de reconhecimento e poder. Mas uma hora ou outra a conta veio, ele perdeu o prestígio, o poder, a família e perdeu também a esfamada Alemanha. Acho que vocês vão ver um saco de fertilizante agora com os olhos, né? Fico feliz que você tenha visto esse vídeo até aqui. Continue acompanhando o canal e falou!